Bom dia! Sorria, sorria sempre. Vamos falar hoje sobre o Afeganistão, a guerra no Afeganistão. Afeganistão, chamado de cemitério dos impérios. Mas o que é o Afeganistão? Um país muito bonito, um país com vários desertos, montanhoso, 40 mil cavernas, lagos, um país onde as distâncias são muito grandes entre as cidades e há uma grande dificuldade no território, em parte do território, para se chegar a uma cidade a outra, por causa das estradas que são muito íngremes. O Afeganistão é chamado de o cemitério dos impérios. O Afeganistão tem a sua origem persa. Sua religião é muçulmana, islâmica. São sunitas, xiitas, talibãs. Sunitas principalmente. Sunitas, uma religião dentro da religião muçulmana muito forte. Sabemos que o Islã tem 400 subdivisões: sunitas, xiitas, aluístas, talibãs, assim como a igreja evangélica tem metodistas, testemunhas de Jeová, Assembleia de Deus, presbiteriano, etc. Então, os muçulmanos têm 400 subgrupos dentro da religião islâmica. Então, predomina no Afeganistão os sunitas e os talibãs. Então, o Afeganistão é de origem persa. Fez parte, lá atrás, da Rota da Seda da China, a famosa Rota da Seda, percorrida pelo veneziano Marco Polo, o comerciante Marco Polo, que levou o sorvete e o macarrão da China para a Europa. O Afeganistão foi invadido por mongóis, Gengis Khan, Alexandre o Grande, 3 vezes invadido pelo Império Britânico, 3 vezes invadidos pela Inglaterra e sempre expulsou os seus invasores. Daí o apelido de cemitério dos impérios. Sempre teve uma boa relação com seu vizinho, a Rússia, que em 1919 a Rússia reconheceu a República do Afeganistão. Acabava o reinado no Afeganistão, entrava a república, ou seja, em 1919 a Rússia reconhece o governo do Afeganistão. E em 1922 o Afeganistão reconhece o regime comunista da Revolução Russa de 1917. Sempre tiveram boas relações. Mas, em 1970, essa relação começou a azedar. Como foi esse estremecimento da relação diplomática, política entre Rússia e Afeganistão? Houve a eleição e entrou para o governo afegão Daud Karan, um socialista apoiado pela, então, União Soviética. Daud Karan. Mas houve um golpe interno contra Daud Karan. Ele foi morto junto com seus 15 familiares, mulher, filho, irmãos, mãe, pai e etc.
seus corpos depois de muitos anos que foram achados lá num deserto dentro do Afeganistão. Aí entra Takari, um novo governante chamado Takari, mas teve dificuldade de governar, enfrenta guerra fria, enfrenta guerra civil interna e também é assassinado. Aí vai entrar Mesamin. Mesamin cometeu erros porque foi também simpático aos Estados Unidos. Foi deposto e morto pelas mãos indiretas e diretas da Rússia. Entra, então, Karmal, socialista. Mas aí surge um grupo guerrilheiro chamado Mujahedin, os soldados de Deus, e que fazem uma jihad, uma guerra santa contra esse governo socialista. Então, no 24 de dezembro de 1979, a Rússia, para apoiar esse governo que ela colocou no lugar do deposto, invade o Afeganistão com tropas bagagens. Começa justamente uma guerra interna. Aí, o líder dos Mujahedins, intelectual Massoud, super religioso, intelectual e grande estrategista, até hoje as estratégias dele de combate ao exército russo são usadas hoje para treinar os soldados russos, começa justamente a fustigar, a combater nas cavernas, nas montanhas, os soldados russos, através da sabotagem, envenenando água, envenenando pão, envenenando a comida, forçando a Rússia a mandar uma ponte aérea todo dia de vários aviões carregados de água, comida, remédio e pão, porque os soldados estavam morrendo envenenados pela sabotagem dos Mujahedins. Então começa uma guerra de guerrilha nas montanhas, nas cavernas. Soldados russos, jovens, inexperientes, que nem sabiam onde ficava o Afeganistão, o que era o Afeganistão, começaram a morrer com moscas. E nessa guerra de 10 anos, morreram mais de 15 mil soldados russos. Tá? E também esses soldados foram mutilados, cortados cabeças e braços, e começavam a chegar em caixões de aço lacrados para os seus familiares. A Rússia contra-atacou e colocava bonequinhas e carrinhos com bomba dentro. E a criancinha pegava a bonequinha e o carrinho para brincar, e a bomba explodia, mutilando as mãos e ferindo as crianças. Então foi a guerra do Vietnã. Nesse período, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, conservador, republicano, classifica o Afeganistão e o Irã como o império do mal e manda depois tropas para o Afeganistão bem mais tarde. Nesse momento, manda armas, mísseis Stinger, aviões, munição, bombas, muito armamento via Paquistão. Então, os Estados Unidos começou a armar o Afeganistão através da fronteira do Paquistão. Com esse míssil Stinger, em poucos dias, em poucas horas, os afegães, os Mujahedins, comandados por Massoud
e comandados também por Bin Laden, que foi treinado pela CIA para derrubar o exército russo. Bin Laden começaram então com seu grupo a derrubar um helicóptero por dia russo, tá? Com esse míssil Stinger. Começou a Rússia a perder muita gente, muitos soldados. E muitos pilotos de helicóptero russos ficaram com medo e não queriam mais combater, desertaram, se converteram ao Islã, à religião Islã, e esses soldados começaram a ajudar, né, os afegães a lutarem contra o seu próprio exército russo. E a guerra rolando, e bombas e bombardeios à noite violentos nas montanhas, nas cidades, nos desertos do Afeganistão. Então, começou a chegar muitos soldados em caixão de aço, e as famílias não podiam abrir, enterravam a si mesmo, e começou então a ver que chegavam sem cabeça, sem as mãos, lá no território soviético, e eram enterrados assim mesmo. Muitos soldados russos que eram chamados para lutar no Afeganistão desertavam e fugiam, se escondiam na Rússia. E as mães chorando pelos mutilados que chegavam aos hospitais soviéticos. Então, em 1980, começa a mudar o quadro. Brezhnev, presidente da Rússia, morre, entra Andropov, morre, entra depois Chernenko, morre, entra Gorbachev em 86 com a perestroika e glasnost, a abertura política e econômica da Rússia, e já quase terminando a Guerra Fria. A Rússia se abre ao capitalismo. Então Gorbachev continuou mandando tropas para o Afeganistão, mas a Rússia aí está sendo combatida com armamento americano nas mãos dos mujahedins. Aí, no Afeganistão, entra um outro grupo radical, muito radical, que são os talibãs, que proíbe logo de cara as mulheres de estudar, de aprender a ler e escrever. Por exemplo, mulheres só do lar, não poderiam trabalhar em nenhuma instituição privada ou pública. As mulheres não tinham esse direito na época, nos anos 80, pelos talibãs. Aí, nos anos 80, os Estados Unidos mandam tropas americanas para o cemitério de impérios que é o Afeganistão. E a guerra continua. Depois, eu tenho o final dela, onde a Rússia desiste, se retira do Afeganistão, fica até o ano passado as tropas americanas sofrendo baixas, coloca um governo seu no poder do Afeganistão, começa os atentados à bomba, o terrorismo, e agora as tropas americanas estão saindo também do Afeganistão. Então vai voltar a guerra civil interna. Então os russos saem em 1989, começa uma retirada em massa dos soldados. Foi o Vietnã da Rússia, assim como o Vietnã dos Estados Unidos foi o Vietnã. Os Estados Unidos perdeu a guerra no Vietnã, e o Vietnã russo foi o Afeganistão, o cemitério dos impérios. País com muitas estátuas, com uma riqueza arqueológica muito grande, com estátuas monumentais, gigantescas de Buda, que ali passou, né? Pregando a sua filosofia budista, que os talibãs detonaram, dinamitaram, explodiram,
que era tudo patrimônio cultural da humanidade. Desculpe o radicalismo, mas uma ignorância, uma intolerância. Então, de maneiras que o Afeganistão continua sendo o cemitério dos impérios. Gengis Khan, Alexandre o Grande, 3 vezes, né? Os ingleses invadiram ali, mongóis invadiram também o território. Invadir o território não é difícil, agora permanecer naquele território é difícil. E é um país com mais de 2.000 anos de história. Aqui eu lhe trouxe, muito obrigado e boa sorte. Se gostou do vídeo, deixe um like, um comentário e se inscreva no canal O Filósofo Nitroso. Boa sorte!